contra a mulher é urgente nesse país, menino. O que está acontecendo? Sim. Parece que quanto mais política pública de enfrentamento à violência contra a mulher é desenvolvido, mais esses homens ficam enfurecidos. É verdade, é assustador, né? Cada vez uma notícia vai surpreendendo, uma surpreende mais que a outra. Eu fico muito assustada quando eu vejo esses casos, muito mesmo. É por isso que a gente sempre trabalhou isso na Secretaria da Mulher, em Búzios. A gente sempre levantou essas pautas, né, de enfrentamento à violência, dos equipamentos, que tem que ser mesmo. A gente tem um equipamento que é o CR Homem, que é uma ferramenta que ajuda esse agressor, né? Ajuda não, né? Ele ali é um na verdade, ajuda é a família. A família, mas é um cumprimento de pena. Ele tem que estar ali, tem que fazer os grupos reflexivos, porque tem que detectar de onde uma pessoa tem uma capacidade de fazer uma maldade dessa, né? Não tem como, a gente não consegue entender. Essa é a verdade. E é a indignação que fica. Muito, meu Deus, é revoltante, revoltante. Cada dia que passa está mais difícil, né? É por isso que nós mulheres temos que ocupar os espaços de poder, porque essa agenda pertence a nós. E a partir do momento que a gente ocupa os espaços de poder, a gente começa a convidar o homem para ele também recuar desse ponto onde ele está. Muitos já recuaram sozinhos, já entendem que eles precisam abrir mão do protagonismo para dar espaço para as mulheres. Mas essa noção de propriedade do corpo da mulher ainda é muito grande no Brasil. E a nossa região não é diferente. Estamos pertinho do Rio de Janeiro, cheio de gringo, mó barato. Mas Búzios, até pouco tempo atrás, era uma referência de violência contra a mulher. Era toda hora uma mulher assassinada, corpo que desaparecia, não podia ir numa praia, não podia sair tarde do trabalho. A gente foi vendo que você pegou no chifre do boi e dominou ali, né? Eu sempre falo, Renata, eu nasci em Búzios, né? Nasci ali, criada ali. Buziana nata. E eu cresci vendo ali algumas ações de não ter nada para as mulheres, nada. A gente via violência doméstica, a gente via algumas coisas e era normal, né? A gente naturalizava aquilo ali. E depois que veio a Secretaria da Mulher, que eu tive a oportunidade de estar ali, que a gente começou a fazer as ações, porque estava fechado 6 anos o CEAM. Né? A gente diziam que não tinha demanda. E no primeiro mês, com 30 atendimentos, e eu fiquei assim meio assustada. Não é possível. 30 atendimentos em um mês, com portas fechadas, montando equipe. Não estava nem aberto? Não estava nem aberto ainda, montando. Um por dia? Um por dia. Toda hora chegava uma mulher com uma história diferente, uma situação diferente. Eu estava ali numa biblioteca, em frente à delegacia, na Ferradura. Você teve até lá com a gente. E improvisada, ali, né? Improvisada, ali sem, né, muito... Saber um pouco... de quase nada, né? E ali eu fui entendendo o que é um enfrentamento à violência, fui, né, estudando, fui aprendendo tudo que hoje, né, a política pública tem em Búzios, foi através da escuta ali de mulheres, porque a gente dali começou a ter dados e começou a entender o que precisava de política pública para Búzios. Então ali a gente começou a desenvolver um trabalho que está aí, que está consolidado e a gente ainda tem muito a avançar, sempre falo isso. É o que a gente tem, né, de política pública lá, mas a gente ainda tem muito a avançar, eu penso muito nisso. Mas assim, o enfrentamento à violência tem que ser falado todo dia. A política pública a gente tem que levar isso, sabe, nos fóruns, a gente tem que levar isso nas salas de espera, a gente tem que ocupar o espaço, porque se não ocupar, a violência vai dominar e a gente não quer ver isso. Não quer ver mulheres, que a gente quer ver sendo mulheres livres, andando com dignidade, andando sem medo. Né? Essa é o que a gente... Mulheres, donas de casa, né? Com seus parceiros, mas que tenham, né, que o respeito domine. É isso que a gente... Eu tenho essa pauta em mim e estou andando muito os municípios aí e tenho visto assim, que tem cidades que não tem nada. E agora vocês, inclusive, Búzios recebeu uma premiação recentemente pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no município. Você saiu, mas deixou um legado ali, né? Ficou, com certeza. Qual foi esse prêmio? Vamos falar para mim. Hoje a gente recebeu um prêmio pelo Sebrae, pela Casa da Mulher Buziana, sobre empreendedorismo, né? Nosso projeto da Casa da Mulher foi destaque numa categoria, a gente ficou em terceiro lugar. Terceiro lugar, mas pra gente foi uma grande conquista, porque ali... Quantos disputavam com vocês ali? Ali foram os 92 municípios. Olha aí, quer dizer, 92 cidades disputando e vocês ficaram em terceiro lugar na nossa categoria. Perderam para quais cidades? Não é perderam, né? Quais outras cidades performaram? Acho que foi, eu não me lembro se foi Saquarema,
e teve uma outra cidade que eu não me lembro. Mas a gente ficou em terceiro lugar. Mas foi, assim, uma conquista pra gente. E por que a Casa Buziana recebeu essa condecoração? O que ela oferece hoje? Foi através dos cursos de capacitação ali, dos projetos que a gente faz dentro da casa, que acabou se destacando. Muitas mulheres abrindo seus próprios negócios, né? Então ali o Sebrae, Senac, Firjan, a gente dá curso para as mulheres na área da construção civil. Então, assim, hoje já formamos uma turma agora de drywall, mulheres que já podem entrar no mercado de trabalho. Quantas pessoas numa turma dessa? Nós tivemos agora, acho que foram 15 mulheres. Olha! Ainda tem um pouquinho de resistência, mas a gente vai trabalhando isso. No decorrer do curso, as pessoas, umas vão passando para as outras e vão aprendendo que a gente tem um pouquinho mais de habilidade em algumas... Mulher é mais detalhista, É mais né? detalhista. E a gente também tem eletricista e temos Sério? colocação de revestimento também. Vai começar também. Então, assim, as mulheres estão ocupando esses lugares, né? A mulher não tem que só... A mulher tem que ser... Eu sempre falo assim, a mulher tem que ser o que ela quiser, né? E a gente também tem que colocar homens também, porque não homens também, né? Cozinheiros, homens também, e outras profissões, né? A gente briga tanto por igualdade. Inclusive, os homens têm ocupado muito essa função aí de chefe de cozinha. Temos maravilhosos. O homem é chefe de cozinha, a mulher é cozinheira, já reparou? É verdade, Tem essa coisa mesmo. Ah, isso aí não tá certo, não. Agora, que outros cursos estão sendo oferecidos na Casa Buziana também? Não é só essa do empreendedorismo. Eu sei que você tem uma opção de coisa lá. A gente trabalha todos os nichos lá na casa. A gente trabalha a saúde da mulher, a gente trabalha a questão do bem-estar. Temos aulas de hidroginástica, temos aulas de funcional nas praças. Então, a gente faz muitas ações dentro da casa. Tem o letramento. Inclusive, tem uma senhora... O letramento é um projeto que é mais para as mulheres mais 40 a mais, 60 a mais, que não tiveram oportunidade de aprender a ler e escrever. Alfabetização? Alfabetização. E tem um certo receio de estar numa escola regular. E aí ali elas aprendem a ler e escrever, depois a gente vai inserindo ela no EJA para poder elas também terem ali o seu certificado, né? E teve até uma senhora, inclusive uma senhora passou no processo seletivo. Para a prefeitura? Para a prefeitura, foi da cidade vizinha, mas ela ficou tão feliz porque ela não sabia nem ler uma mensagem no celular de uma consulta dela que chegava. Então, assim, é uma conquista. E hoje o Estado lançou o Índice Mulher, que é um levantamento dos 92 municípios, e a Búzios ficou em primeiro lugar no empreendedorismo feminino e na autonomia financeira. Então, assim, dos 92 municípios, né, através do Instituto Áquila, foi feito esse levantamento e Búzios ficou em primeiro lugar, fruto da Casa da Mulher Buziana. Então, hoje, a maioria dos negócios de micro e pequenos empreendedores podem estar nas mãos das mulheres em armação dos Búzios? Se eu não me engano, 60%. Olha, que dado interessante. São mulheres. Bacana, hein? Então, a gente entrou em destaque lá, né, a secretaria, né, a secretária Karen foi... Né, isso em 4 anos apenas, Em 4 anos apenas. E olha que a gente tem 92 municípios, né? E Búzios se destacou. Quando começou o governo do estado, nós tínhamos 9. Búzios já estava dentro desses 9. Depois veio a Secretaria de Estado do Rio e hoje somos 30 secretarias da mulher. Ainda falta muitos municípios, né? Eu tenho andado em alguns municípios que a gente sabe que, de repente, a gente sabe que o município às vezes não consegue arcar com uma outra secretaria. É porque criar uma secretaria envolve uma equipe técnica, aumento salarial, despesa. Mas a gente entende que eu penso, né? Eu estou pleiteando, né? Estou pré-candidata a deputada estadual, mas é tão possível, sabe, levar uma capacitação para essas pessoas, para as mulheres, sabe, para as crianças, para os jovens. Eu tenho visto isso, eu tenho andado em muitos lugares e tenho visto as necessidades. Quando eles ouvem falar de uma casa só para capacitação, um lugar que as mulheres aprendem, quando elas ouvem testemunhos de mulheres que abriram seu próprio negócio, nós temos 2 mulheres que têm loja no Rio das Pedras, que foi fruto também que trabalhou dentro da casa. Ou né? seja, dentro da casa da mulher buziana, ela teve coragem, se sentiu motivada. E a gente dá o Senac também ali para formalização, para instruir ela o seu negócio, de como precificar, de como o melhor ponto para ela estar. Então, assim, a gente faz a consultoria completa para a mulher. Então, isso está ali, ninguém pode tirar nosso, ninguém pode dizer que não foi feito política pública, porque a política pública está ali. E a gente tem resultados, isso que é importante. Eu acho que eu trabalho muito, sempre trabalhei muito com a entrega, porque eu acho que é isso que a população quer. Agora, na outra ponta também tem a questão do enfrentamento mesmo, como deve ser feito. Sim. Com a ação da polícia, com a guarda Maria da Penha. Tudo bem, vamos ensinar as mulheres a se emancipar, mas o cara que insiste, ele se depara com a força da polícia, Com certeza. A gente tem a nossa rede de enfrentamento completa,
né? A gente tem ali o CEAM, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, temos a Sala Lilás dentro do hospital, nós temos o benefício da mulher, que hoje a gente tem um aumento de R$ 506. É pouco, mas pode ser juntado a outros benefícios. R$506, que é aquela mulher que precisa medida sair protetiva, de casa. Isso. Né? Tem uma medida protetiva, precisa sustentar. A Prefeitura de Búzios ainda subsidia essa mulher com R$500. Sim. Por 3 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses. E tem casos de mulher que conseguiram a prorrogação? Teve, sempre. A gente faz um acompanhamento. E hoje eu não sei como está, mas tínhamos 12 mulheres, mas a política está ali. Temos o CR Homem. Então, assim, funciona. O CR Homem foi também, eu me lembro que eu estive participando na inauguração e vi o juiz, doutor Danilo. O doutor Danilo elogiando e, inclusive, eu soube que Cabo Frio também já tem um serviço nesse sentido. E, num primeiro momento, tem gente que acha que isso daí é tirar o dinheiro que era para enfrentar a violência contra a mulher para dar mais uma vez para o homem, beneficiar o homem. Como é que você se defende desse tipo de já ouvimos no começo muitas críticas sobre o CR Homem, as pessoas, agora vai fazer equipamento para cuidar de homem. E não é, tá previsto na Lei Maria da Penha, né? E a gente foi através, até o doutor Danilo me chamou, e ele sugeriu, ele sempre foi um grande incentivador do CR Homem, já estava no nosso programa, no nosso planejamento da secretaria. Quando ele me chamou, eu falei, doutor, já existe essa minha vontade de fazer, a nossa vontade de fazer, a gente só está montando equipe. A equipe começou a fazer capacitação no Rio, ele se prontificou a fazer e fizemos o termo de cooperação com o TJ e ele ele fez questão de ir na inauguração porque é uma medida para ressocialização do homem. Ele vai ali, ele vai ser obrigado, é uma medida que ele tem que estar ali, ele vai ter que assistir todas as rodas. Não é querer ou não querer, Não é né? querer, ele é obrigado a estar, senão é mediante prisão se ele não fizer o comparecimento. E toda a transmissão da equipe é feita diretamente para o juiz. Agora, Dani, e os resultados dessa ação? Como é que você tem colhido? Você tem dados sobre isso, embora você esteja afastado da secretaria? Eu queria ouvir, assim, o cara sai de lá mudado mesmo? Bom, a gente fez vários estudos, né, em todos os outros municípios que já existiam, inclusive Duque de Caxias é referência, né? E a ressocialização é bem alta, né? Assim, dele não voltar a ser um agressor. Então, ele já começa ali, já entendeu o que é a violência, o que ele fez. Eu fui num fórum, foi até um fórum no Rio, um fórum que aconteceu sobre o CR Homem, que foi na FGV, e a gente ali ouviu relatos de casos que acontecem dentro da prisão, até com... E lá, o coordenador, né, dentro do Patrícia Cioli, ele falou ali sobre a questão dos homens que, às vezes, ali já não tem mais, né, já estão, não tem mais a liberdade, já estão isentos de liberdades. Então, eles estão cumprindo pena mesmo. E dentro do presídio existe os grupos reflexíveis. E eles acabam, e tem ali já um índice muito baixo de não voltar a ser um agressor. Então, assim, a gente aprendeu muito, a equipe toda técnica fez também essa capacitação no Rio. E, assim, a gente vê que tem resultados, né? A reincidência é muito baixa e a gente consegue... É um equipamento que vale... Eu acho que todos os municípios tinham que pensar. O nosso é todo municipalizado, tá? A gente tem a cooperação com o TJ, mas o nosso serviço, nossos profissionais, nossa equipe é toda... E custa caro montar um equipamento desse, por exemplo, essas cidades aí do estado do Rio de Janeiro? Eu acho que é tão pouco. Eu acho que, assim, a gente precisa de um assistente social, um psicólogo, né, um administrativo e uma sala que tem ali, que a gente consiga atender ali, no máximo 10, 12 homens ali. E então, eu acho que para mim, eu vejo muito simples, porque eu acho que é ter boa vontade para fazer. E boa vontade política. É boa vontade política, porque dá para fazer, é só querer fazer. Eu acho que eu penso muito nisso, de querer fazer. Agora, Dani, assim, a nossa relação aqui com o mar, com a laguna, com essa sazonalidade, né, que é uma característica muito da nossa região, né? Chega na alta temporada, aquele volume expressivo de gente, depois abaixa a temporada, essas pessoas, né, somem. Mas a nossa relação com a praia, com a laguna, como é que você entende isso do ponto de vista econômico para as mulheres? Assim, o papel de uma deputada quando vai falar envolvendo esse cenário
da gente é um cenário privilegiado. Com certeza, né, gente? A nossa região é muito privilegiada. Ontem eu estava até com um sueco, né, uma pessoa que eu conheci, e ele falando do Brasil, né? Ele mora aqui na região e ele falou: eu amo essa região. Essa região, o Brasil é maravilhoso. O Brasil é muito maravilhoso, é lindo. Então, assim, a gente mora numa cidade, eu sempre falo isso, Renata, eu tenho entrado em lugares que quase ninguém entra. E quando a gente olha na nossa região, a gente é muito abençoado. A gente tem recursos, sabe, naturais lindos, a gente tem lugares, sabe, que podem ser, sabe, explorados. A gente sempre trabalha nessa questão, quando eu falo da economia, da autonomia financeira, as mulheres, sabe, tem mulheres que estão trabalhando, sabe, na praia, mas elas ali, sabe, fazem, a gente dá aula de trança na Goa, e as mulheres fazem trança na praia, ganham seu dinheiro, é 150, 200 reais uma trança. Uau! Então, assim, a gente tem uma cidade muito abençoada que a gente recebe muita gente. Então, assim, eu sempre vejo, assim, quando a gente se depara com outras cidades e vê outras realidades, a gente tem que olhar para cá com muito, assim, com esse olhar especial, porque a gente é muito abençoado. Abençoado mesmo. Agora, assim, Lagoa de Araruama é um fator preponderante. É o que todo mundo identifica como uma agenda importante para valorizar a nossa região. Sim. E as promessas de pré-candidatos, que Lagoa isso, Lagoa aquilo. Queria ouvir a Dani, o que a Dani pensa sobre a Lagoa de Araruama, o que a Lagoa de Araruama, qual é a relação que você entende, caso, né? Bom, os eu eleitores eu decidam sempre... que você deve ser uma das representantes da população aqui da região dos lagos. A Dani pensa o que sobre a Lagoa de Araruama? Bom, eu sempre penso, o Renato, eu sempre vou trazer, sempre, né, estando como deputada, né, numa pré-campanha ainda, eu sempre vou trazer as melhorias. O que a gente pode trazer de melhor para a cidade. A gente tem cidades aqui que a gente tem um potencial enorme e às vezes é pouco explorado. A gente sempre vê nessa época do ano pessoas vindo, falando, com discurso, mas não vive aqui numa realidade que a gente está aqui na região. Então, assim, a gente tem muitos lugares ainda, né, que a gente precisa tá mais de perto. Eu acho que a gente tem que ter um olhar com mais atenção, né, como Búzios, como Cabo Frio, como Araruama, mas, assim, ter esse olhar mais de perto, sabe? Não é chegar aqui e falar sobre o que a gente não entende, porque nessa época do ano vem muitos candidatos, muitos pré-candidatos, e tem a solução do problema, né? Tudo tem a solução do problema. E eu acho que não, a gente sentar, dialogar com a população, quem está ali próximo, que vai te entender. A gente fez nós da secretaria, nós fizemos sempre a secretaria assim, pautada na escuta. É entender a demanda, entender o que a pessoa precisa. Porque a política se faz isso, é com escuta. É olhar no olho, é sentar perto das pessoas e saber o que a cidade precisa, o que o município está precisando. Às vezes o político acha que ele sabe de tudo, né? Que ele tem as ideias prontas. Sim, eu falo sempre isso. Eu não sabia nada de enfrentamento à violência. Sabe, quando eu entrei, né, a gente sempre foi muito pouco criticado pelas associações que já existiam e faziam esse trabalho e muito bem, fazem muito bem. Jamais eu quero, assim, desvalorizar o trabalho das pessoas, nunca. Eu acho que a gente tem que sentar e dialogar. Foi o que a gente faz, a gente chama, vamos conversar, o que é necessário, o que a gente precisa fazer. Eu acho que a política se faz assim, sempre com olhar, com escuta, é o mais importante. E fazer a diferença mesmo, é o que eu falo, não é historinha, não é papo de... Eu não estou num projeto pessoal. Política, para mim, não é um projeto pessoal. É poder fazer a transformação na vida das pessoas, poder transformar um ambiente, transformar o lugar que a gente está. Porque se a gente não tiver, outros vão ocupar e a gente vai passar, sabe? Vai passar despercebido. Então, a gente tem que estar... Eu sempre falo isso. É tão difícil, às vezes, também conquistar um voto de uma mulher, né? Porque, às vezes, a gente vê mulheres... Por que isso, Dani? A gente vê, às vezes, mulheres criticando outras mulheres. Por né? que assim, isso me entristece muito, porque, assim, eu acho que a gente tem que estar, sabe, unidas. Sabe, por exemplo, hoje nós temos um cenário aí que se coloca aqui da nossa região 3 candidatas interessantíssimas, ou pré-candidatas. Você, a Ana Paula e a Gabriela Azevedo. E aí, eu muitas vezes trago esse pensamento, essa reflexão. Será que vocês precisam pensar em disputar uma, tomar o voto da outra? Ou será que não tem, aqui na nossa região não tem voto para todo mundo entrar e quem sabe virar uma bancada das mulheres da região dos lagos? Eu também acho isso. Eu acho que as mulheres têm que estar unidas. Eu acho que quando uma mulher ocupa um espaço de decisão, ela abre espaço para outras mulheres.
E eu acho que respeito todas as pré-candidatas, eu acho que todas têm potencial. É trabalho, é mostrar trabalho, é dizer o que as propostas e dá para todo mundo, é só trabalhar. Eu acho que assim, quanto mais mulheres, eu acho que isso fortalece muito mais a nossa pauta. E é trabalho, eu sempre falo, é trabalhar, não adianta. O trabalho vem. Eu entrei nessa de pré-candidata porque assim, eu vi o quanto foi possível fazer numa cidade pequena, né? Eu comecei numa secretaria do zero, e a gente desenvolveu um trabalho, está ali, é um legado, ninguém pode tirar, ninguém pode descredibilizar o nosso trabalho, porque está ali, é concreto. Então eu sempre falo isso nos lugares que eu faço, porque às vezes a gente ouve muitas críticas, né? Porque a gente acaba agora virando vitrine, né? Porque a gente é pré-candidato e Primeira-dama de Búzios, Primeira-dama de Búzios, para mim, isso não quer dizer nada, não quer dizer nada. O que eu estou na política realmente para poder fazer a transformação na vida das pessoas, poder levar uma mudança. O mínimo que eu sempre falo nas minhas falas, eu vim de uma família muito simples. Eu não tinha oportunidade de estudar na minha cidade, eu tinha que ir para outra cidade, pegar um ônibus lotado para fazer terminar o 2º grau. Estudou escola pública, Dani? Sempre, a vida toda. Então, assim, eu sei qual a dificuldade. Estudou em quais escolas aqui da região? Na região, estudei José Bento, Nicomedes, Oliveira Bota, estudei aqui em Cabo Frio, no Miguel Couto. Olha aí. Estudei na região. Assim, pegava ônibus lotado. Comia merenda de escola. Comia merenda de escola. Macarrão com salsicha, naquele tempo era macarrão com salsicha beça, né? Mas nunca matei aula. Nunca matou aula? Nunca matei aula e nunca repeti um ano. É mesmo, Dani? Era CDF? Boa aluna aí. Sempre fui muito dedicada. Desde criança, tudo que eu peguei para fazer sempre fui muito sempre muito determinada. Aprendi com a minha mãe, com a minha avó, sabe? São mulheres que saíam mesmo, sabe? Para pescar ali na beira da praia de Manguinhos. Sua mãe e sua avó eram pescadoras? Mais minha avó, né? Minha avó, porque assim, a família fazia aquilo ali porque os homens saíam. Meu avô saía para pescar. Ficava dias no mar? Ficava dias, meses no mar. E ali a gente tinha que sair para, às vezes, tinha que se virar para trazer o do dia a dia. Então aquilo ali virou mesmo que pra gente, criança, era uma brincadeira, né? Ficava brincando ali na beira da praia. Isso não é historinha, isso é fato. Isso aconteceu comigo. Então eu ia pra praia, a gente pegava ali marisco mesmo, siri. Mas fazendo almoço? Fazendo almoço. Pescava. Então isso não é historinha. Eu sei o que é ser, sabe? Vim de uma família simples. Né? Nunca faltou nada, mas a gente sempre teve que trabalhar. E mulheres, assim, mulheres fortes, né? Que sempre trabalharam, né? Hoje minha mãe é servidora pública aposentada, mas sempre trabalhou, é uma inspiração para mim. Então eu sempre falo assim, tudo que eu pego para fazer, eu quero ir até o final e eu quero dar o meu melhor e poder transformar a vida das pessoas. A gente ajuda muito, assim, eu não gosto de falar, mas a gente ajuda muito projetos sociais, mas são coisas que não precisam ser faladas, sabe? Eu acho que a gente tem que, o que a gente pode levar de melhorias, tem que ser levado, sabe? Sem fazer divulgação, sem fazer isso, porque as pessoas te criticam por quanto você ajuda, quando você, né, acham que aquilo ali você faz. Se faz, reclama. Se não faz, reclama. Mas assim, eu vou continuar fazendo independente da política, sabe? Porque para mim o poder de levar algum benefício para as pessoas, isso é muito gratificante, poder, né, proporcionar uma alegria às pessoas. E eu imagino que você olha para aquilo que você executou dentro de Búzios, viu que foi bem sucedido, reduziu drasticamente os índices de violência contra a mulher. Sim. Por que não levar esse modelo para outras cidades? Sim, né? É possível fazer. Quando a gente fala das capacitações, é uma porta de entrada para aquela mulher entrar, uma vítima de violência entrar ali. Porque as casas da mulher buziana, a gente atende ali no balcão, quando a gente vai fazer a ficha dela, ali a gente já detecta. Uma mulher que é vítima de violência, ela já começa ali a falar. Eu preciso estar aqui, porque eu preciso resolver. Minha vida está assim, eu estou passando por uma situação. E dali a gente já tira para um atendimento social ali, para assistente social atender. E já tivemos casos de chamar a patrulha porque o agressor foi atrás. Ali mesmo, na casa da mulher? Entendeu? E deixar a escolta ali fora, para poder ela levar, regular ela no abrigo para a gente levar, ou para a rede de apoio dela. Então, assim, são casos, Renato, que isso acontece, geralmente quase toda sexta-feira tem um caso assim. É mesmo. É porque sexta-feira é aquele dia que o cara bebe, dia, né? já acabou. Sextou, né? O cara já começa a beber cedo e os índices de violência contra a mulher aumentam muito nos finais de semana por causa do uso de bebidas e drogas, né? Isso, fato. A gente tem um grupo dentro do hospital da Sala Lilás e final de semana, sexta, sábado, domingo, são os dias que tem mais atendimentos. Isso
Sempre, eu acompanho, né? Eu sempre estou acompanhando os dados, porque eu não estou mais na secretaria, mas eu sempre estou ali atenta a todas as pautas, né? Quando chega alguma coisa, eu estou sempre antenada no que está acontecendo também na minha cidade, apesar de estar em pré-campanha, mas eu estou sempre atenta a todos os fatos que têm acontecido, assim, né? Agora, aproveitando que a gente está discutindo esse assunto, o movimento de Red Pill agora que está sendo discutido, essa coisa, você que tem filha adolescente, que também tem filho que está com quantos anos, seu menino? 27. 27 anos, mas já foi um adolescente, é um jovem que também tem que ficar regulando para não cair nesse movimento Red Pill. Sim. Como é que é isso na sua cabeça? Você tem estudado sobre esse tema? Você tem procurado entender essa cabeça dessas pessoas? É bem complicado, né? A gente fica assim, a gente que tem filho adolescente, a gente vai vendo, né? Eu com a minha filha eu converso muito, ela tem 14 anos. E tá na fase só das redes sociais. E eu tô sempre ali de olho, tô sempre controlando, porque assim, é um movimento que a gente se assusta um pouco com as coisas que tem lá. Ela, às vezes, ela me conta algumas coisas, ela fala, e eu fico assustada. Quantos anos ela tem? 14? Você viu que ontem tivemos esse final de semana, um caso de uma menina de 12 anos que foi estuprada por 7 adolescentes? Acompanhei também. É assustador. Eu sempre estou instruindo, sabe, a minha filha. A gente sempre faz o Fala Garota, que é no Agosto Lilás. Dentro das escolas? Dentro das escolas. E quando a gente ouve ali alguns relatos, você fica assustado. Eu fico assustada com alguns relatos dos adolescentes do segundo segmento, de 13, 14, 15 anos, 16. E assim, eu fico muito assustada. E aí eu já entro, a equipe já entra nas escolas também, junto com a Secretaria de Educação, já abordando aqueles temas ali, mas eu fico muito assustada, Renata, a gente precisa trabalhar muito ainda dentro das escolas. Eu penso isso também dessa questão do enfrentamento à violência, já começar ali. Por isso que a gente faz agora em agosto, em junho a gente tem sobre o namoro também, não é amor sim, porque a equipe técnica do CEN já vai nas escolas. Olha, verdade que nós estamos no mês de junho, é o mês dos namorados, mês dos namorados, e a equipe técnica já vai ali numa forma muito lúdica, tem até um cupido, mas ali a gente já começa a detectar sinais de violência nos namoros. Então a gente faz esse trabalho também e depois a gente acaba fazendo o atendimento, né? A gente já faz a parceria com a Secretaria de Educação, a gente faz um trabalho. Então assim, o trabalho tem sido feito. Só quem critica é que não acompanha o que a gente tem feito, porque a gente faz todos os anos, sabe? É mês de junho, é mês de agosto, a gente faz essas campanhas dentro das escolas, carnaval. O trabalho está ali, está consolidado, assim, é um trabalho que não é, né? No começo eu via muito, a Secretaria da Mulher é um cabide de emprego, é casinha de boneca da primeira-dama. Aquilo ali me revoltava, sabe? É mesmo, Dani? Me revoltava, porque eu falava, não estou aqui para isso, gente. Eu tenho mais o que fazer, eu quero mostrar o que a gente tem para fazer aqui. Vamos trabalhar a mulher, e a gente vai trabalhar essa pauta da mulher, e a gente vai mostrar que veio para ficar, que é importante. E assim, foi muito desafiador, mas assim, o trabalho está ali, está sendo feito. Agora a gente olha para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e vê uma minoria de mulheres representando. Falta muito representatividade. E temos zero representatividade da nossa região. Se temos representantes mulheres, elas só dialogam sobre as temáticas do Rio e região metropolitana. E mulheres para defender os interesses da nossa região. Porque eu falo sempre aqui não é pouca coisa não, tá? Uma vez eu vi um empresário falando, me trazendo uma referência que foi uma questão que me fez pensar. Nós somos os Emirados Árabes do Brasil. Aqui estão os principais poços de petróleo e o verão se muda para cá no verão. Até o sol, junto com todo mundo, o verão se muda para... Então, assim... Cadê a nossa representação? Essa região tão rica, tão abastada, que recebe tanta gente na alta temporada, que transforma a vida de todas nós e todos nós. Cadê nossos representantes lá? É verdade. Eu fico assim, Búzios nunca teve um representante. Eu acho que a gente tem que olhar para a nossa região com carinho, sabe? Olhar que tem pessoas que podem fazer. Pessoas que a gente pode olhar no olho e depois cobrar, parar, entendeu? E falar. Eu sempre falo isso. A gente são pessoas que vêm aqui de 4 em 4 anos, sabe? Só fazer a graça da política e depois some.
Não, são pessoas que a gente tem conexão com a cidade, a gente tem conexão com a região, a gente conhece, né? Eu tive a oportunidade de conhecer muitas secretárias e secretários também de outros municípios. E isso vai criando um vínculo, você vai tendo proximidade, você vai conseguindo, entendendo as demandas dos municípios. E isso, sabe, a gente tem que pensar mesmo, a gente precisa de um representante da região, assim, a gente precisa mesmo disso, sabe? Eu acho que está faltando um pouquinho desse olhar, a gente olhar isso diferenciado, sabe? Eu fico pensando, a gente já fez tantos deputados, sabe? Búzios mesmo já fez tantos deputados e a gente não tem um representante da cidade, né? Tá na hora de mudar essa realidade. Tá na hora de mudar, e de mulheres também. Como você falou, temos mulheres aí, muitas mulheres maravilhosas, mulheres que têm histórias, mulheres que têm, né, uma história com a cidade. E eu acho que a gente tem que trabalhar, né? O que eu falo, eu trabalho. Eu tenho que mostrar. E você está viajando muito, conhecendo muita mulherada por aí, por esse riozão de meu Deus? Muita mulherada, muita. Assim, tem sido assim, onde eu tenho passado o carinho, eu tenho percebido que quando eu falo, porque, Renata, eu não tenho, sabe, aquele discurso pronto, nem discurso de fala de efeito, assim, falas de efeito. Não, eu falo a sinceridade. Eu me conecto com as pessoas porque eu tenho simplicidade na minha fala. Então eu não tenho, né, as pessoas prestam atenção quando as pessoas param assim e falam, olha, eu quero te agradecer porque eu entendi tudo que você quis falar, sabe? O que realmente a política traz, o que a gente pode fazer de transformação. E eu sou muito sincera. Então, assim, eu tenho conhecido muitos municípios, né, municípios do interior, né, a gente tem que também lembrar uma pauta, Renata, que é muito importante, as nossas estradas também, sabe? Eu tenho andado em lugares, os acessos são muito ruins, sabe, de asfalto mesmo, sabe, a gente vê uma realidade assim, sabe, eu falo, gente, o povo não quer que a gente venha nessas cidades não, porque para entrar, sabe, a gente precisa melhorar isso, sabe, é uma pauta também que é importante de melhorar. Investimento em infraestrutura. Aí ficam colocando radares, né? Mas aí a gente fala o quê? E as estradas tem que estar muito boas, maravilhosas, porque o radar fica ali. Quer dizer, pra tomar dinheiro do motorista tem. Porque o radar nem vai, nem eu acho que, pra mim... Na buraqueira, né? Não, o radar com essa também... serventia, né? Pô, pelo amor de Deus, agora começaram a instalar radares. Então, assim, a gente fica nisso. A gente precisa melhorar esses acessos às cidades. Precisa discutir essas questões, Precisa ser discutido porque a gente tem cidade com potencial pro turismo enorme, sabe? Paraíba do Sul, uma cidade maravilhosa. Uma cidade que tem, sabe... Não conheço. É uma cidade que tem ali vinícolas lindas, lindíssimas. Mesmo? Lindíssimas. Vinho? Vinícolas lindas, sabe? Investidores que estão ali, que têm restaurantes com, sabe, já produzindo o seu vinho, sabe, pouco explorado. Eu tive lá com o prefeito, com Canelinha, e a gente, né, ele apresentou algumas, parabenizei porque ele também criou uma Secretaria da Mulher lá, mas são cidades que têm um potencial para o turismo e que não é explorado. Né? E assim, são vinícolas lindas, vale a pena conhecer. Porque Búzios fica muito à vitrine, todo mundo quer conhecer. Porque Búzios é conhecido internacionalmente, nas novelas, nos seriados, né? Tá sempre na mídia, né? Essas cidades que são menores, mas tem um potencial no turismo também. Toda cidade do Rio tem uma história legal pra contar. Tem seu charme. Outro tem dia seu charme. Como é que é o negócio da praia que você foi lá, que foi um sucesso danado na rede Pô, social? foi em Quissamã, a praia de Barra do Furado. Barra do Furado. Ó, no Instagram foi sucesso. E eu criei um TikTok recentemente também. Que legal. Foi o vídeo que mais viralizou meu no TikTok. Nunca já tá ouvido. com mais de 1.000 curtidas, mais de 50 mil visualizações. Barra do Furado. Barra do Furado. Lugar bonito. Lugar bonito. Quissamã. Quissamã. Aí, ó. Quissamã de Fátima, de Quissamã também. Fui até na Praia do Açu. Que fica do lado do Porto do Açu. É o lugar mais longe do mundo, tá falando. Ó, demora mesmo pra chegar. Agora, muito legal porque no caminho... muito pé de jamelão. Nós comemos jamelão até enjoar. Tem Varriçai também, que ali, ó, Varriçai é a terra do café. Poucas pessoas... Né? Vai ter até um evento agora do café, o prefeito também me convidou, assim, porque a gente começa, né, a conhecer muita gente. E aí tem uma festa lá do café, ele falou, lá o café é lá onde começa tudo, sabe? Macuco, os grandes produtores, Macuco, Terra do Leite, né? Terra do Leite, os grandes produtores de café estão ali. Estão lá em Varriçai, eu sempre falo, é a última cidade, ele não é a primeira. Porque, né, a gente tem... Mas, assim, são municípios que, né, a gente vê o quanto precisa ainda de bons acessos. É isso. Dani, olha, quase uma hora aqui nesse bate-papo conosco, o tempo voa, ainda mais com uma pessoa que sabe o que quer e tem planos para o futuro. Eu quero saber, tem alguma coisa por aqui que a gente não comentou e que você gostaria de destacar aqui para nossa audiência? Acho que não. Acho que falamos tudo, né? Acho que falamos tudo.
De qualquer maneira, você está indo em pré-campanha, vai voltar aqui quando a campanha estiver efetivamente começando. Vou chamar então like e dislike para ver para que você vai dar o seu like e o seu dislike hoje, hein? Atenção, Vini Marques, solta a vinheta aí que nós vamos conversar aqui com a Dani, que eu quero saber para quem que ela vai dar o joinha dela. Like e dislike. Dani Martins, para quem vai ser o like neste dia 19 de maio de 2026, terça-feira, hein? Meu like vai para todas as pessoas que conseguem dialogar, para a política, né, séria, a política que olha no olho, a política que sabe o que quer. E eu acho que isso que é o que faz a diferença, é ter propósito na política. Isso aí. E o dislike, Dani? O dislike vai para todos os políticos que tentam diminuir nossas ações, descredibilizar, sempre falo isso, descredibilizar o nosso trabalho. Vai para essas pessoas, que eu acho que a gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas. E é o que vale a pena, estar no meio político. Muito bom. Tô sentindo que a Dani tem mais vocação que o Alexandre pra esse negócio. Tô sentindo também. O professor, hein? O aluno sempre supera o professor. Tá dando poeira em você, Alexandre. Olha, esquece, hein? Esquece! Como diz